Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul. Eu ensino a disciplina Teoria da História. E vocês vão ver agora as apresentações, debates e também a minha aula sobre o positivismo no Brasil. Destacando também o livro Formação das Almas, do historiador José Murilo de Carvalho, que ele faz uma abordagem sobre o início da proclamação da República e também a influência do positivismo nesse período. Vamos lá, pessoal? Aí a comparação entre o historicismo e o positivismo, semelhanças, para ser mais direto. A ideia de neutralidade, como eu já falei antes, né? Esse distanciamento entre o fato e o sujeito, que é a pessoa que pesquisa, que vai analisar aquele fato, no caso o historiador. Todo mundo entendeu essa parte, né? Também, essa ideia, dentro do positivismo, ele vai defender uma ideia de perspectiva de futuro. Então essa questão da ciência, da modernidade, do cientificismo, isso vai ficar dentro do contexto do positivismo. Já o historicismo, ele defende essa relação do passado com o presente. Então essa ideia de futuro é no positivismo. Essa ideia de uma modernidade, de mudar as coisas. Deixa eu aumentar a tela aqui. De aumentar, né, de ter uma perspectiva de futuro é do positivismo. Já o historicismo não defende o presente relacionado com o passado. Isso já é uma diferença. Já do positivismo, eles também defendem, eles vão buscar, né, Augusto Conte principalmente, essa ideia da ciência, que vai ter aquele processo da Revolução Industrial, das mudanças, da máquina a vapor. Então aquele contexto ali, ele vai absorver e vai dizer que tem uma teoria, que essa teoria vai ser a teoria do futuro, a teoria da ciência, a teoria da modernidade. E justamente ele vai defender essa linha mais associada ao que estava acontecendo também, na questão da própria ciência. Então ele vai associar, vai estudar a questão da física, da biologia, até a própria sociologia dele seria dentro do contexto de uma física social. Então ele vai ficar, as suas ideias vão ficar entranhadas, relacionadas com a ideia das leis naturais. Que já o historicismo não defende essa linha. Ele coloca dentro da ciência, né, aliás, da história, como uma ciência única. E não relacionando com essa ideia das leis naturais. Então são as principais características. A gente viu também que o historicismo e o positivismo... Desliguem aí, por favor, o microfone pro pessoal. Quem tiver aí, porque tá chegando o áudio. Laura. É o de Laura. Desliga aí, Laura. O microfone. Então, continuando. Todo mundo percebeu a diferença. Agora, de que forma o positivismo e o historicismo, eles vão influenciar na educação? Então, o início aí desse positivismo é justamente o que a gente vai trabalhar através do livro Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho. Essa ideia da construção dos símbolos, as ideias positivistas que vão influenciar principalmente os militares. Então, essas ideias da moral, de evitar as paixões sociais, as manifestações, que Augusto Conte também defendia essa ideia. A ideia de Augusto Conte era o seguinte: ele criou essa teoria, a elite começou a se aproveitar dessa teoria, e ele justamente, né, ele vai criar até uma igreja, né, a igreja positivista. Essa igreja positivista era justamente para passar para os trabalhadores que eles não deveriam se manifestar, eles deveriam obedecer os seus chefes. Então os positivistas brasileiros, eles vão criar, né, essas ideias vão influenciar na formação da proclamação da República. Eles vão dizer que existe uma elite para governar. Tanto é que a própria proclamação da República não vai ter a participação popular. Então uma elite que vai tomar o poder e vai ter, dentro da nossa educação, o culto aos heróis. Aos heróis brasileiros. Eles vão até puxar, né, na história, Tiradentes como herói nacional. Vai ser criado o feriado, né, de Tiradentes. E na educação... Professor, você está falando nossa parte. Oi?
Pois, Erlane. Falando essa parte de Tiradentes. Calma, só dando revisando, criatura. É só uma revisão para o pessoal que perdeu. Ô, Diego, me erra. E vai ser também uma educação muito dessa questão de decorar, né, no próprio ensino de história, perguntas e a pessoa memorizar aquelas perguntas. Então não vai ser uma educação, um ensino de história que buscava a reflexão, o senso crítico. Então essa ideia positivista ela vai ser repassada também na educação e no ensino de história. No período, por exemplo, da ditadura também. Então, após a ditadura, teve uma abertura dessa questão do senso crítico, da participação do aluno. Então, a ideia positivista também esteve no período da ditadura, do golpe. Estou tentando cortar aqui o microfone de Laura. Vê aí, Laura, por favor. Consigo não. Consegue? Laura, tenta cortar aqui meu microfone. Tirei agora. Todo mundo está escutando? Sim, sim. Pronto. Então é isso, foi a revisão. Agora vocês podem começar. O primeiro grupo é o de Zerlane, né? Como eu falei antes, quem entrou depois, aí Marcelo chegou também, aí vocês vão falar dependendo do que vocês estão querendo dizer, certo? A gente tenta organizar o tempo aí, mas se você achar necessário falar algo, fale, viu, pessoal? O momento é agora, para compartilhar o conhecimento. Eu falei antes que eu também tenho algumas imagens. Se vocês quiserem utilizar, tem uma parte aqui do aplicativo que eu posso compartilhar a tela no PowerPoint. Eu já mostrei logo no início, né, sobre Tiradentes, tem algumas imagens aqui que até Zerlane Diego e Andrew, vocês querem? E tem também sobre a bandeira, sobre o hino, sobre a mulher também. O grupo da mulher é o de Marcelo, né? Não sei como é que tá a situação aí. Ah, não, Marcelo como é é o de que é? Cássula, né? É bandeira e hino. Desculpa aí, é o de Gilvan. É o de Gilvan. Podem começar, falar pessoal, pra fiquem ela, à vontade aí. Tá sendo gravado. Tu vai depois precisar de depois eu imagem, vou Diego? Não? Não. Pode começar. Podem começar. Qualquer coisa eu mostro pelo celular aqui, mas acho que precisa não. Tá Tá certo. bom. Pode Boa falar. noite. Boa Bom, noite. o tema é Tiradentes, um herói para a República. Eu vou dar uma pequena introdução de como começou essa questão de herói para a República, que foi quando teve a Inconfidência Mineira. Aí lá vários líderes foram, digamos assim, Tiradentes foi o único que foi condenado à morte na forca, dentre os demais. Aí, porque ele nunca negou os seus conceitos republicanos. Então, isso foi dado como um crime e mataram ele para justamente mostrar aos demais que não admitiam manifestações, interferências e tal. Aí, ele foi enforcado em praça pública, acho que todo mundo já conhece essa história. Então, foi a partir daí que começou aí veio os militares e proclamaram a República. Daí, então, eles procuraram uma figura que representasse o que eles queriam, que era, no caso, Tiradentes era um ex-militar e era republicano. Então, dentre os candidatos, teve Deodoro, que era um candidato muito óbvio, porque foi ele e os militares que proclamaram a República. Então, óbvio que vinha logo ele em mente. Depois veio outro candidato, que foi Benjamin Constant, que também foi um forte candidato, porém, para fazer o trio com Tiradentes e José Bonifácio. Porém, ele também foi descartado. E teve Floriano Peixoto, que com sua resistência às revoltas inspirou o jacobinismo republicano no Rio de Janeiro. Então, dentre esses, Tiradentes foi a figura que representava a imagem que os militares queriam para o novo regime, que era a República no Brasil. Então, tipo assim, quem foi Tiradentes? Foi um
Ele era simples, foi dentista, amador, teve várias profissões, e ele foi justamente alguém que tentou proclamar a república, só que não conseguiu, ele falhou, ponto. Isso foi, digamos assim, um ponto principal para ele ser enforcado, né, como eu havia dito no começo. Então, os militares, eles vêm procurar alguém com a imagem do Brasil, da nação, e foi quando eles decidiram que iria ser Tiradentes. Aí o capítulo começa justamente dizendo essa dificuldade que eles tiveram para encontrar essa figura, que, digamos assim, teve os demais candidatos e eles foram descartados, entre aspas, e Tiradentes foi quem ganhou o título. Então, ele recebeu o nome de mito da nacional, e teve a questão da religião também, que é aí que vai falar que ele tinha uma imagem parecida com Jesus Cristo, que eu não vou entrar em detalhe. Então, ele foi uma figura muito importante e os militares viram que ele ia representar o que eles estavam buscando. Pronto, professor, é isso. Certo. Tem algumas partes aí que você não falou, não sei se os outros vão complementar, mas se não complementar, eu complemento, certo? Aí o próximo agora, Andrew, Diego. Tá bom. Mas foi boa Andrew. explicação. Andrew agora, né? Como o senhor falou aí que era explicação, uma rápida explicação de 15 minutos, 10, né? Então eu vou falar aqui rapidamente. A minha parte ficou mais para falar dessa comparação deste homem como um herói cívico, né? E principalmente nessa comparação entre ele e Cristo, que é feita no discurso do texto. E eu estava observando bem... Calma lá, viu? Deixa ele falar e depois complementa, qualquer coisa... O que, Diego? Você já tá pegando a parte dele, eu não sei, deve ser isso aí. Calma lá, Travou, foi. De número... Gente, vocês não combinaram, não. Vamos lá. Então, tá bem. Espera aí. Vai. Pronto, aí na página de número 60 e 59, o S50. Deixa eu ver aqui, porque eu tô pelo notebook, aí é mais complicado. Certo. Espera aí, só um segundo. Na página 59, eu estava observando que existem o primeiro rapaz, ou melhor, historiador, né? Andrew, olha, tem as imagens também, viu? Se você quiser utilizar, né? De Tiradentes. Certo. Tá bom? Mas eu vou continuar. Certo. Nessa página 59, na última parte do texto, diz assim, que Robert Southey, no seu livro História do Brasil, ele faz a primeira referência, né, sobre essa história da Confidência Mineira, e falando também sobre o Tiradentes, só que ele é totalmente neutro nessa parte, e ele era, segundo o autor, muito amigo da coroa portuguesa, ou melhor, é um defensor, conforme eu estava lendo. Já na página 60, o outro homem, ele é Charles Herbert, no livro Brasil Pitoresco, ele já não é neutro. E nesse livro, ele faz, que foi lançado no Brasil em 1859, ele faz um elogio a Tiradentes, justamente falando que ele se sacrificava por uma ideia, aquilo que Jesus também fazia, né? Defendia o seu evangelho. E ele faz uma referência, diferentemente do outro, que era totalmente neutro, parcial, mas esse rapaz aqui, por nome de Charles Herbert, não sei o quê, ele já é diferente. Ele traz um elogio a Tiradentes. E ele fala na página número 60 que ele se sacrificava por uma ideia, e ele é então tratado primeira vez como um herói cívico por ele, nessa parte. Eu pude observar também que no decorrer do texto,
ele fala sobre a ideia de Tiradentes ter a sua morte, o seu sangue ser derramado, germinado, uma tipificação de Cristo. E é interessante porque também ele vai dizer que seria fraqueza não levantar esse cadáver que Portugal arrastou pelas enxovias. Ou seja, ele está aqui dando importância, né, a esse herói que era Tiradentes. E no decorrer do texto, professor, ele cita que a obra historiográfica não foi os primeiros a tratar dessa história, né, da Conferência Mineira e de Tiradentes, mas ele diz que a literatura foi que se ocupou primeiro. A literatura, ela começa a tratar primeiro aí, o Tiradentes como esse herói. E eu pude observar, por exemplo, que no continuar do texto, ele fala sobre a Gonzaga, a Revolução de Minas, que foi escrita em 1866, nos poemas, e nestes poemas ele tem um poema que diz assim: Elo, o gigante da praça, o Cristo da multidão, e Tiradentes quem passa, deixem passar o titão. Perdão que aqui eu me enrolei aqui. Sim, professor. Aí, essa comparação que ele faz entre Tiradentes e Cristo, mostrando, né, que a literatura se ocupou e pegou essa ideia de Tiradentes, fez uma comparação entre ele e Cristo, e ele então é tratado como herói cívico, porque foi o patrono da nação, segundo a literatura e a historiografia. Então, eu fiquei para falar mais dessa parte, dessa comparação entre eles dois, e Diego e os outros vocês irão continuar aí. Eu só vou complementar que você, no caso, citou, né, alguns autores que falaram a respeito de Tiradentes, mas isso foi antes da proclamação da República. Então já tinha essa ideia de, você quer destacar, eu acredito, essa ideia de associar a Cristo, né, a imagem de Tiradentes associada a Cristo. Só que isso já estava acontecendo antes da própria proclamação da República. Então, são autores que falaram de Tiradentes associando essa questão, mas muito também dentro do contexto daquela época. Que era justamente o país, naquela época, até para ser senador, por exemplo, tinha que ser católico. Então a Igreja Católica era muito forte nesse período do Império, né? Então, no Império, a força da Igreja Católica era muito forte. Certo? Então, essa forma de escrever associada a Cristo também estava relacionada à questão do próprio contexto daquela época. E o autor José Murilo de Carvalho, ele faz esse panorama, né, através de alguns autores pré-república, pré-proclamação da República, associando que algo que já estava acontecendo antes. Então é interessante porque os próprios positivistas, eles se apropriaram do que já tinha antes, né? Essa ideia. Mas ao mesmo tempo colocar Tiradentes como um herói, né, que não participou da proclamação da República. É interessante isso, né? Não sei se Diego vai falar sobre isso. Vamos lá, Diego. Opa! Primeiramente vou dizer que estou um pouco doente, talvez eu não fale tanto quanto eu queria, minha voz está um pouco ruim, mas vamos lá, estava esperando meio que a introdução de Andrew também a esse assunto específico, porque o meu é uma continuação direta do que ele falou, sabe? Mas pegando lá de trás de Zerlane, o texto sobre Tiradentes começa com a dificuldade de criar, de construir um mito, um símbolo, né? Uma imagem forte para que aquilo tenha um poder mais que político. E ele vai descartando quem era a concorrência de Tiradentes pelos seus defeitos, sabe? Não de defeito, mas vai descartando por algo que não se encaixaria como a imagem que Tiradentes foi. Então, ele fala de Deodoro, ele fala de Benjamin Constant, ele fala de vários outros possíveis líderes que poderia vir a ser, mas ele vai descartando, afirmando algumas coisas que não se encaixaria. Então, questões morais. A minha parte começa com eles mistificando já Tiradentes, né? Sobre beijar os pés dos carrascos, sobre
toda a imagem, toda a tipificação, toda aquela comparação, toda aquela analogia, aquela alusão, fazendo com que Tiradentes saia de um herói para místico até transcender aí, né? E o que estava acontecendo? Como, obviamente, a religião era muito forte ainda, a católica e tudo mais, o poder religioso entra muito forte, juntando com a política, obviamente. Então tinha que ser alguém específico que encaixasse naquele lugar. E Tiradentes foi o único que pôde, porque teve uma questão geográfica. Isso, ele até compara, por que não os outros? Frei Caneca, por que não Frei Caneca? Mas ele fala que o Nordeste está vindo numa baixa economia, está vindo uma baixa, e Tiradentes não, está em Minas, de São Paulo, Rio de Janeiro, onde estava sendo o ápice do republicanismo, né? Então tinha que ter alguém. Ele falou, por que Frei Caneca também? Porque ele era agressivo, ele tinha vindo de outras revoluções, ele foi... que aconteceram, a Revolução do Equador e entre outras. Pernambucano. Ele, sim, de 1817. Isso. E ele fala, ele foi fuzilado seco, né? Então, não tinha como ele ter uma imagem de que briga por alguém, sabe? Apesar dele ter brigado, não era a imagem que eles queriam de pacificador, de protetor do povo, tá entendendo? Porque como ele fala sobre as primeiras pessoas que poderiam ser a imagem de Tiradentes, mas não foram que eles causavam, um exemplo, Deodoro, deixa eu ver o nome de outro aqui, Deodoro ou Benjamin Constante, fala sobre que eles dividiam o povo, eles dividiam os militares com o povo, ou dividiam os próprios militares entre si, o exército contra a marinha, alguma coisa assim. E Tiradentes não, querendo ou não, ele era um elo que ligava basicamente tudo, sabe? Ele conseguia se encaixar naquele padrão que a imagem tinha que ser construída. E é engraçado que, ao decorrer do texto, ele sempre fala, sempre fortalece a ideia de Cristo, a ideia da vida de Tiradentes dada ao povo como Cristo, o sangue de Cristo, né? E muitos historiadores falam, era o Cristo da multidão, era o Cristo da cruz, se referindo a Tiradentes, sobre o seu sacrifício pelo povo, tá entendendo? E, querendo ou não, posteriormente, quem leu, eu lembrei logo da carta de Vargas, tem muita alusão a Cristo também. Na carta de suicídio dele, ele sai meio que como um herói do povo, ele tem aquela ideia de que ele está lutando, que ele está dando seu sangue. E aconteceu também, obviamente, primeiro com Tiradentes. Isso foi dando cada vez mais forte, né? Mas chega aqui com um artista, deixa eu ver o nome dele em específico. O nome dele era... Rapidinho... Décio Vilares, não? Décio Vilares. Foi ele que ilustrou... Era positivismo. Primeiramente... positivismo, sim. 1890, como Barba Grande, todo aquele tipo de Jesus, mas posteriormente teve um historiador... Travou agora. Pronto, pode falar. Pronto, vou começar de novo essa parte. Agora tenta ser mais rápido aí, porque tem um pessoal ainda, né? Só para concluir. Vá, me enrolei tudo agora. Enfim, ninguém tinha visto ele, ninguém tinha ilustrado ele pessoalmente como ele realmente era, e Décio, no caso, ilustrou ele com características de Cristo. Depois veio Alvarenga Peixoto, uma declaração dizendo que ele era feio e espantado, né? Engraçado que também é engraçado que como a imagem que venderam de Cristo era aquele galego do cabelo grande, como bonito, mas a própria Bíblia fala que Jesus não era de boa a aparência. No caso, é só para vender, é só para esse misticismo. Voltei.
Avise para os outros para entrar novamente, por favor. Tá. E por fim, né? Resumindo tudo, que eu já me atrapalhei tudo, ele ressalta os competidores de Tiradentes, né? Dizendo o porquê eles não conseguiram ser essa imagem, descrevendo toda uma geografia, toda uma política, toda uma ligação que Tiradentes tinha com ambas as partes, né? Ele conseguia meio que não separar o povo, mas ele conseguia uni-los, tá entendendo? E nisso ele conseguiu, obviamente, ter essa imagem, essa força toda. Foi vendida a imagem dele como um herói, como um místico, como praticamente, né, um Jesus Cristo, né, como foi um mártir, né, o mártir que morreu pelo povo. E teve uma representação chocante que fala aqui na página 65 do livro, de Pedro Américo, que a alusão a Cristo é inescapável. Então, não tinha como ver Tiradentes sem lembrar de Cristo, tá entendendo? Acho que por aqui tá bom de encerrar. Pronto. Desculpa, professor, nada, tranquilo. Aí teve o problema também da internet. Então, eu vou pontuar algumas coisas, depois eu vou trabalhar sobre as imagens, mas eu também não vou trabalhar com as imagens agora por causa do pessoal para falar também, né? Então eu só vou destacar o que vocês falaram, certo? Então, essa ideia de Tiradentes, então você citou, né? Foram buscar a construção de heróis, então era um governo novo. Os outros países da América, eles já tinham adotado o regime republicano, e o Brasil não. O Brasil foi o último a abolir a escravidão e o último, né, a implantar uma república. Deixa eu ver aqui quem é que tá com o microfone aí. Desliga aí o microfone, pessoal. Aqui tá silêncio. Manda lá desligar o microfone, se não desligar. Ô, professor, muta a gente, é melhor se eu mutar todo mundo. Pronto. Olha. Estão escutando? Todo mundo está escutando? Então, pessoal, Tiradentes, justamente, eles foram buscar imagens a respeito de Tiradentes. A respeito, aliás, desculpe, alguém que seria justamente o herói. Então, eles foram buscar em Tiradentes, por quê? Porque não existia uma imagem de Tiradentes, não tem nenhuma imagem. Essa imagem que tem no livro didático, tem em alguns livros aí, colocam uma imagem associada a Jesus Cristo. Então aquela imagem de Jesus Cristo, por exemplo, como o Diego falou, a imagem de Jesus Cristo não é aquela imagem que a gente conhece. Tem gente que chega na casa, tem lá, né, o quadro de Jesus Cristo, mas não é aquela imagem. Aquela imagem de cabelo longo, louro, de olhos azuis, é uma construção do período renascentista. E justamente, né, essa imagem continuou, e essa imagem que se tem de Jesus Cristo, mas a imagem que segundo as pesquisas, ele tinha um cabelo crespo, tinha uma pele mais morena, então ele não é aquela imagem que se tem. Mas sobre essa questão de Tiradentes, também não tinha uma imagem de Tiradentes, então era mais fácil construir esse herói, como vocês tanto falaram. Um fator também que contribuiu é porque dentro da Inconfidência Mineira, que foi um movimento em 1789, então 100 anos antes da proclamação da República, esse movimento aconteceu, não aconteceu de fato, não é? Se defendia a República, né? Segundo até o próprio José Murilo de Carvalho também se questiona, né? Mas dentro da historiografia oficial se coloca que, né, ele tinha essa ideia, né, um movimento de independência, né? E ao mesmo tempo também que defendia o governo republicano. E essa ideia, por exemplo, que ele era pobre, hoje em dia dentro da historiografia se coloca que ele não era tão pobre assim, ele tinha posse, ele tinha terras. Então a historiografia sempre está em contato com documentos, né? Tem uma linha também aí de um pesquisador que fala que quem morreu no lugar de Tiradentes não foi ele. Então
na história, né, Tiradentes foi enforcado, certo? Ele não foi enforcado com cabelo grande e barba, porque, né, dificultava até o enforcamento. Então ele não morreu daquela forma como essas imagens foram reproduzidas. Então eles acharam mais fácil, né, utilizar a imagem de Tiradentes dentro desse contexto que José Murilo de Carvalho ele fala muito bem sobre isso, né? Ele vai colocando as situações, né, os objetivos dentro dessa ideia do pensamento positivista. Por que não Frei Caneca? Porque Frei Caneca justamente ele tinha participado de 2 movimentos fortes. Como vocês falaram, o Nordeste estava enfraquecido economicamente. Essa ideia do movimento da Inconfidência Mineira colocava, né, dentro de uma ideia ali do Sudeste, né, São Paulo e Rio. Então foi mais fácil utilizar a imagem dele, né, construir uma imagem de um mito. Foi criado até depois da proclamação o feriado, dentro do contexto do positivismo, esses desfiles cívicos, datas comemorativas. Então teve desfile, né, o dia de Tiradentes, em homenagem a Tiradentes também, aquela litogravura foi distribuída para as pessoas no desfile. Então tudo dentro desse contexto do positivismo, certo? Então são os pontos principais, depois eu vou explicar mais a respeito. Então o próximo grupo é o de Tássilo, né? Tá com o microfone mutado, eu acho, né? Deixa eu olhar aqui. Eu lembro, tinha passeata de Tiradentes. Professor, não falei ainda não. Essa ideia do mito, né? Essa ideia do herói, isso foi passado na historiografia, certo? Que vocês tiveram acesso, que o pessoal mais velho teve acesso. E a gente, hoje em dia, como historiador, a gente procura analisar de uma situação mais crítica, né? E não supervalorizar aquele personagem, porque é um personagem histórico, vocês viram dentro daquele contexto do próprio positivismo que foi construído aqui no Brasil também, né? Então Tiradentes, ele tem um detalhe também interessante, que Tiradentes, ele assumiu a culpa sozinho. Então José Murilo de Carvalho, ele associa também com Cristo, né? Foi crucificado, ele foi só... E ele lá ele ficou fala, sozinho, que foi amigo, assumiu tudo. Então foi traído pelo amigo. Ele encontrou semelhanças entre Jesus Cristo e ele, né? Aí foi uma personagem facilmente, né, que foi utilizada dentro daquele contexto que era necessário justificar heróis, justificar símbolos. E Tiradentes foi um símbolo da República do início, né? Pronto. Não é, professor? Foi. Falta a Laura e Rita falar Falta também. eu ainda. Ah, sim. Vamos lá, então. Pode falar, Laura. Ô, professor, eu achei muito assim interessante e gostaria de tirar várias dúvidas que eu ainda tenho até hoje. Certo. A minha parte foi aquela parte das citações. Aí eu destaquei umas muitas assim que eu achei mais importante, que até hoje eu não sei. Assim, por que Tiradentes? Assim, ele foi considerado realmente um herói para toda a população, e porque tem tem outro lado do historiador. Qual seria o lado do historiador e o lado dos alunos de primeiro e segundo grau? Veja, é porque eu falei para vocês, a nossa história, ela é construída, a história que vai para o livro didático, ela tem um interesse, tem interesses ali por trás, né? Então aquela história que foi exaltada através de heróis, a gente vê muito isso no Fundamental 1, essa questão das datas comemorativas, as pessoas comemoram aquelas datas sem contextualizar com as crianças. Então geralmente essas ideias vão sendo passadas e sem muito contextualizar, né? Mas assim, já no sexto, vamos supor, né? Esse assunto de Tiradentes é no 8º ano. Já dá para contextualizar, pessoal. O pessoal do 8º ano já entende já essas coisas, dá para contextualizar quem foi Tiradentes de fato. Então a gente, como historiador, a gente não pode supervalorizar muito personagens, né? Colocar eles como heróis e colocar só porque é herói. De que forma? Como vocês estão trabalhando dessa forma, né? Vocês estão entendendo de que forma foi a construção de Tiradentes, né? Vocês estão percebendo que foi associada dentro daquele contexto do catolicismo, que era muito forte, mesmo com a mudança, né? A divisão só existia casamento civil. Aliás, desculpe, casamento religioso. Com a proclamação da República passou a ter casamento civil. Então vai ter a separação do Estado e da Igreja. Então tudo isso vocês estão começando a entender, como é o ensino da história
Então vocês têm que o quê? Analisar como houve essa construção desse herói e mostrar ele como pessoa, né? Aquele grupo da Inconfidência Mineira foi um grupo de elite, ele era considerado o mais pobre, um movimento que nem chegou a acontecer. E ele é um movimento super valorizado, por quê? Porque a gente sabe que o Brasil se valoriza muito o Sudeste, não é? Então no livro didático coloca mais o quê? Movimentos que aconteceram no Sudeste e não movimentos que aconteceram no Nordeste. Então, eles supervalorizam a Inconfidência Mineira, que teve movimentos mais importantes, como a Revolução Pernambucana, como a Revolução Praeira, como a Confederação do Equador. Então, movimentos que aconteceram em Pernambuco, às vezes até o próprio professor de história daqui mesmo de Pernambuco ou de outros estados, eles não trabalham muito a história do seu estado. Eles vão mais reproduzir lá aquele movimento da Inconfidência Mineira. Então, foi um movimento super valorizado pelo Sudeste. E vocês sabem que, queira ou não, eles dominam muito, né, economicamente na política também, né, o Sudeste. Então, nos livros didáticos, eles vão valorizar mais a Inconfidência Mineira. Mas, lembrando que já tem alguns autores já desconstruindo essa ideia de Tiradentes, já colocando alguns autores a respeito dessa ideia de Tiradentes, tem alguns livros didáticos bons aí já trabalhando isso. Então, o historiador ele tem que ficar sempre alerta para não ficar valorizando demais personagens da história e esquecer o contexto da época, o senso crítico e estimular isso também no aluno. Entendeu, Laura? Entendi. Aí sua fala. Carra do tempo, que passa rápido, né? Aí outro ponto que eu destaquei foi que, em particular, constitui um dos temas que mais tem inspirado os artistas brasileiros. Uma dedicação poderosa de atração exercida sobre a imaginação nacional. Eu também achei muito interessante isso aqui, porque ele serviu também para a imaginação dos artistas brasileiros, a imaginação de todo o Brasil, para poder realmente, assim, eu acredito, assim, enfeitar, caracterizar. Lembrando que sempre tinha uma mensagem, né? Eles queriam passar algo, eles queriam justamente construir heróis, fortalecer essa república, que essa república fosse mais forte, né? Porque até então, os outros países, por exemplo, tanto é que eles vão criar uma Constituição, em 1891 vai ter uma Constituição. E o nome do Brasil vai ser Estados Unidos do Brasil, né? Então, justamente para fortalecer, para mostrar para o mundo, para os outros países que estava acontecendo um governo republicano no Brasil de fato, né? Eles vão se espelhar na Constituição norte-americana, né? Hoje em dia já não tem, a gente não vê mais essa questão desses heróis. Ultimamente a gente não vê, não tem mais. Depende, né? Porque a gente vai contextualizar. Tem o pessoal aí que utiliza, né, a questão política e exalta demais aquela pessoa, né? Tem o tal do mito. Então, né? Tem coloca a questão do presidente, né? Outras situações aí que supervaloriza Moro, né? São personagens da história que depois vão fazer parte do livro didático. Toda essa história que a gente está vivendo, a gente vai ver isso no livro didático depois, né? E também, futuramente, né? Os nossos filhos vão estudar a respeito do que a gente está vivenciando, né, no calor da hora, no momento. Entendeu? Então, exato, a história pode exaltar demais. Moro, o presidente, outras pessoas aí na história, Lula. Então tem vários personagens aí que podem se tornar, dentro dessa historiografia, eles podem exaltar de mais ou menos, né? Vai depender dessa forma como se escreve o livro didático, os interesses por trás. A gente não pode esquecer disso, né? Quem escreve o livro didático está querendo agradar determinado grupo. Entendeu? Ele não quer colocar tudo que deveria colocar, né? Tem sempre uma linha. É uma seleção, que a gente já sabe, né? Ô, professor, mas tem algum livro, assim, alguma biblioteca que fala da vida, na realidade de Tiradentes, na vida real como ela é? Tem muitos livros bons. Eu vou passar para vocês. Tem muitos livros bons, sim. Porque eu gostaria de aprofundar para ver realmente a realidade. Historiadores que estão lá no arquivo, né? Agora não, né? Mas estiveram lá nos arquivos passando horas e horas, né? Pesquisando para entender o que aconteceu com Tiradentes, né? Porque tem poucos documentos a respeito. Então tem vários historiadores bons também sobre Tiradentes falando, né? Aí eu repasso para vocês depois uma bibliografia. Mas certo. Tem mais alguma coisa? Não, foi isso mesmo. Aí faltou mais quem? Rita, não foi? Pode falar, Rita.
Deixa eu olhar o microfone dela aqui que tá sem áudio. Saúde. Não tô achando o nome dela aqui. O teu tá qual, Rita? Será que é esse aqui? Eu vou mexer nesse aqui. Tá sem nome, tem um sem nome aqui. Tem um que tá sem nome, pode ser. Tenta Marcelo falar aí. do Gera, né? Esses caras. Nada, Rita? Nada. Teve Nada? Mexa aí no microfone. Rita, clica na tela e clica no microfone. Agora? Pronto. Aê. Isso. Vamos lá. Pegou. Eu anotei algumas coisas importantes. Certo. Tiradentes buscou a área que era considerada o centro político do país, que foi Minas, Rio e São Paulo, porque assim, libertadas essas três, as outras seguiriam com maior facilidade para ele tornar independente. E ele é comparado com Cristo, porque o discurso dele era religioso e não cívico. E assumiu a postura de Marte. Rita, Oi? você tá falando a fala do autor, viu? Eu anotei algumas coisas do livro, professor. Então, o autor que eu do achei livro importante. porque Tiradentes, a gente não sabe se ele estava pensando isso tudo que você está dizendo. Isso foi essa é a ideia do autor. É só para você se Então situar. o senhor quer uma opinião minha, então. Não é opinião sua, essa é a fala do autor. Aí você tem que pontuar isso, que o autor estava colocando isso a respeito de Tiradentes, que essa construção que foi formada através da imagem dele. Essa é a ideia do autor. Não é de Tiradentes. Tiradentes não estava no século XVIII ali pensando nisso tudo, não, entendeu? Então isso foi uma análise do autor a respeito do que aconteceu, né, dessa construção da imagem de Tiradentes. Entendeu? Que ele acabou se tornando, né, dentro de uma historiografia como herói e dentro dessa ideia de uma construção. Ô, professor, tá cortando. Pode repetir, por favor? O que eu tô querendo dizer, pessoal, é que Rita tava falando, essa fala é do autor. Que não quer dizer que Tiradentes queria se tornar herói. Entendeu? A gente não tem como saber isso. Isso é a fala do autor, que ele, dentro do que se construiu a respeito da imagem de Tiradentes, principalmente nesse contexto aí da proclamação da República. Né? Que os positivistas estavam em busca de heróis para justamente fortalecer o regime republicano. E eles buscaram justamente essa imagem de Tiradentes, que a gente apontou algumas coisas a respeito. É só para você destacar que essa ideia aí é do autor e não de Tiradentes. Você ficou falando que Tiradentes queria fazer isso tudo, mas não foi ele. Ah, sim. Entendeu? Sei, entendi. Sei. Aí, ele foi vítima de um sonho, de um ideal, dos loucos desejos de uma sonhada liberdade. E não só ele foi vítima do governo, mas sim dos seus amigos. E, além disso, ele lançou toda a culpa para ele. Isso, o autor. Não dividia as pessoas e as classes sociais, não dividia o país. Pelo contrário, ligava a república à independência e projetava para o ideal de presente liberdade futura. A inconfidência com o movimento abolicionista, além de libertador e republicano, ligava Tiradentes às três principais transformações, que é a independência, abolição e república. Eu pontuei isso aí, professor. Do livro. Porque isso é justamente a ideia do autor, né? Do historiador José Murilo de Carvalho. Isso. Que ele fala até dessa questão de associar a Cristo, essa ideia até do traidor, né? Porque Jesus vai ter Judas, né? E aí Joaquim Silveira, né? Então, ele vai ter outros amigos, outros Pedros que ele fala, né? Isso aqui, acovardar. Então, era o ideal aí para ser um herói, né? Para ser construído como herói era o ideal. Não tinha melhor aí nesse contexto aí que vocês viram, né?
Então, Mas ele lutava também pela libertação dos escravos? não, a Inconfidência Mineira não. Porque no livro pontuou isso, que ele lutava pela abolição. Não. A Inconfidência Mineira não. Era muito recente ali, né? 1789. Pronto. Tá certo? Foi isso que eu pontuei, professor. Então Alguém vai mais? entender. Porque foi um movimento pessoal, de acabou elite esse ali, grupo. Rita. Foi um movimento Pode de passar, elite, professor, outro grupo. entendeu? Ali foi um movimento de Repita, elite. professor. Aquele movimento que aconteceu da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi um movimento de Pois é. elite. Então eles não iam defender a escravidão, entendeu? Não entendi ainda. A Inconfidência Mineira, Tá cortando. ou Conjuração... Tá cortando ainda? Tá bom agora. Aqui pra mim. A Conjuração... Continue. A Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, foi um movimento de elite. Da elite lá, de Minas. Então eles não iam defender o fim da escravidão, entendeu? O contexto ali não... Ah, sim. Certo? Ô, professor, eles queriam tornar Minas Gerais um país, e eles não queriam a independência do Brasil, eles queriam de Minas Gerais, no caso era um movimento separatista. Exatamente. Bem lembrado. Então foi um movimento separatista, mas não quer dizer que tinha aquela unidade, né? Era aquela unidade ali, no Sudeste, né? Principalmente Minas Gerais, né? Que estava a questão do ouro ali muito forte, né? A importância do Sudeste foi a partir do ouro, né? A partir do ouro foi que... Até falo, né, para outras pessoas também, porque o que aconteceu em Pernambuco foi algo assim, que no período foi distante. Então, por exemplo, Pernambuco se tornou a principal capitania no século XVI e XVII, mas por causa do açúcar, né? Mas se isso tivesse acontecido no inverso, Pernambuco, o Nordeste seria mais importante do que o Sudeste. Mas isso foi acontecer no século XVIII, a descoberta de 17, né, final do 17, do século XVII e início do 18, a descoberta do ouro lá em Minas Gerais. Então, a questão econômica a gente sabe que interfere na questão política também, né? E foi tudo para o Sudeste a partir dali, né? Aí continuou, né? A questão do café depois e a política que se formou ali, né? Lembrando que o Nordeste sempre foi forte, certo? Se vocês olharem aí, sempre tem político de Pernambuco, né? Com destaque aí. Então, Pernambuco, Nordeste sempre tem a sua contribuição. Agora, lógico, a questão econômica interfere muito, né? Então, o Sudeste hoje em dia tem maior espaço na política, na economia e a gente vê tudo isso, né? Mas vamos lá. Porque senão não vai ficar só o grupo de vocês, né? É verdade. Vai lá, Tássio. Tássio, Marcelo, tem Luiz também. Fala aí, Léo. Vamos lá, quem vai começar? Luiz. Cadê a Eduarda? Ela disse que... Eu não sei, velho. Entre em contato com ela aí. Ela é a primeira, não? Não vou entrar agora porque a internet dele caiu. Tinha mandado uma mensagem aqui. Caiu a internet dela? Foi? E ela também tá meio sem internet também. Tá certo. Então fala aí, Marcelo. Mas vamos lá. Eu vou... Então, o capítulo Bandeira e Hino, o peso da tradição, fala da batalha acerca da simbologia republicana. Licença aí, pessoal. Licença. Quem é que tá falando? É Marcelo, né? É, Marcelo. É. Tá certo. Gera. É isso mesmo. Pode continuar. A bandeira e o hino são obrigatórios. Esses dois símbolos tinham que ser estabelecidos com a legislação em data certa, dividido em dois subtítulos. A bandeira marca a cometa e o hino, que é Tarratá Taxinho, não sei pronunciar isso. Tataratatim, bicho. É uma marcha. Então, o autor afirma que a disputa referente à bandeira, a vitória coube a facção positivista, mas ressalta que essa vitória deve ser ao fato que o novo símbolo incorporou um elemento tradicional imperial. Sim, eu vou trabalhar sobre isso. Vou mostrar pra vocês. Pode falar. A bandeira e o hino foram impostos pelo governo como um símbolo nacional. E sim. Cortou aqui pra mim. Cortou aqui, ou só foi aqui? Não, eu tô escutando. Pra mim também. Ganharam a disputa na escolha da bandeira, enquanto ao hino permaneceu o antigo. Marcelo,
Confirme aí, todo mundo está escutando, Marcelo? Agora estou. Pronto, Marcelo, continua aí, Marcelo, sobre a bandeira e o hino. Então, a bandeira foi imposta pelo governo como símbolo nacional, sendo uma luta que se travou para sua introdução. E no final, do positivista ganharam a disputa e escolheram a bandeira. Quanto ao hino, permaneceu o antigo mesmo. O hino permaneceu o mesmo, mas eu vou falar a respeito, né? Você... Até então. Alguém vai falar a respeito desse hino aí? Tem um detalhe aí. Tássio, vai. Não sei se vai ser o que o senhor ia falar, né? Mas tem alguma coisa pra falar. Terminasse, Marcelo? Terminei. Pronto, então. Essa revolução aí, a proclamação, teve tudo de brasileiro realmente, de fato, de direito. Porque quando eles, enfim, conseguiram, cadê a bandeira? Não tem. Aí começou a briga. Vamos fazer essa, vamos fazer aquela. Aí se o senhor puder colocar a primeira... Né? A primeira bandeira, sim, eu vou colocar. A do fundo preto, do quadrilátero. Certo. Tu quer falar, Eduarda? Não, pode continuar. Continuar, desculpa. Beleza. Deixa o professor colocar aí. Pronto. Então, quando enfim conseguiram, teve muita disputa em relação a qual seria a bandeira ideal, não é, para a nova República do Brasil. E a que foi hasteada por José do Patrocínio, lá no dia 15, na praça, em frente à Câmara dos Vereadores, foi essa. Ganhou a imitação da norte-americana, que eles tinham como exemplo. Ela listrada, só que verde e amarelo, e o quadrilátero preto era para homenagear o povo negro que aqui residia. Mas só que, voltando, a vitória, feito o Marcelo falou, foi dos positivistas, porque o novo símbolo tem elemento da tradição imperial. Beleza, o hino não mudou, porque a tradição foi total. Permanece o antigo, porém, essa foi a única vitória popular com um novo regime, porque ganhou por conta da persistência e por conta da liderança republicana. Aí, quando, no dia 15, que ele hastearam essa bandeira, foi cantado a Marcelena, não sei se a pronúncia é essa, que é em alusão ao hino da França, que eles tinham como exemplo por conta da Revolução, de como foi e pelas palavras de ordem que tinha. Aí a gente segue. Ainda não. Isso é mais pra frente, tô falando mais do hino, porque eles não tinham hino, então o segundo regimento, se eu não me engano, que passou na hora que estava sendo hasteado, cantou essa Marcelena, que relembra a Marcélia, que é justamente essa palavras de ordem, livre, um país livre, essas coisas. Tem a tradução, só que eu esqueci de anotar aqui. Sim, as faixas horizontais verde e amarelo da bandeira pedreal, o quadrilátero, beleza. Teixeira Mendes já pula, que foi Tássio, todo uma mundo tá pessoa... vendo a imagem aí? Porque saiu aqui a imagem. Não. Tô vendo, não. Acho que é porque quando você falou, aí voltou, entendeu, pra sua fala. Mas quer que eu mostre a imagem de novo, Da bandeira, não. Só se o pessoal quiser. Mas tem no livro. Todo mundo já viu, né? Todo mundo já viu, então pode continuar. Vai. Então, beleza. Então, Teixeira Mendes, por ordem do governo, deu uma explicação sobre uma nova bandeira. Porque, vamos lá, tivemos a primeira do quadrilátero preto, depois uma segunda, que foi o quadrilátero azul, que foi a de Lopes Truvão, né? Que foi adotada pelo governo provisório por 4 dias, até o dia 19. E ainda teve outra, que foi que levou a família imperial embora, que voltou no navio chamado Alagoas. Sim. Eles também colocaram uma bandeira. Tem aí também no livro. Que se não me engano, tá no livro. Estados Unidos, né? Isso, também. Só que essa já vai ser azul. Exatamente. Aí, beleza. Emblema nacional.
Sim, aí a nova bandeira teve um problema porque Teixeira Mendes foi encarregado de explicar que teria um novo símbolo, que deveria ser um símbolo de união. Aí ele conseguiu pegar, por conta da influência de Conte, ele dizia que tinha que ter algumas influências do passado para que o presente e o futuro desse certo. Então o que eles fizeram? Esqueceram essa parte da bandeira assim, de lado, deitada. Aí conservou o verde e amarelo, que já tinha da bandeira imperial, que representava a natureza e nossas riquezas. E o presente, que isso é o passado. E o presente e o futuro era o novo regime. Daí é onde entra o ordem e o progresso. Tá? Boa? Todo mundo tá ouvindo? Tá ouvindo. Tá, beleza. Certo. Então, essa bandeira que a gente tem foi esse Teixeira Mendes que conseguiu juntar ali, não é? E fazer o verde e amarelo já do Império e conseguiu botar no meio esse ordem e progresso. Mas só que o Diário do Comércio não aceitou. Disse que, o professor falou logo no começo, que os positivistas têm até uma igreja, não é? Ele falava que era como se fosse um ridículo, se prestasse ao ridículo, e que era uma reflexão a uma seita religiosa. Aí Teixeira diz que quando foi rebater porque o Diário do Comércio até então era o periódico mais lido, né, que tinha. Eu acho que deve ser o primeiro aqui da região. E ele fala que não tem nada disso. É que é apenas uma coisa nova. E retrucou. Porque, por exemplo, eles falavam que essa ordem progresso é como se estivesse pagando pau para alguém de fora. Ou para uma influência que não era brasileira, era nacionalista. E ele questiona o jornalista dizendo: qual qual brasileiro que não quer ordem e progresso numa nova república? Porque se você analisar o princípio do positivismo, qual é o lema do positivismo? É amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Aí justamente eles pegaram, né, do positivismo e colocaram ordem e progresso, porque dentro da ideia do positivismo, que eu expliquei até na última aula, eles acreditavam que tinha que ter essa ordem, né, e as camadas populares tinham que obedecer essa ordem para atingir o progresso. Aí ele fala que foi justamente o escolhido para colocar na bandeira, mesmo que tenha divergência entre os grupos positivistas ali, mas foi o que predominou, né? Isso, ele até os ortodoxos foram os mais radicais. E ele fala que a finalidade era de humanidade, né? Onde acrescentou as escolhas e colocou a constelação. Porque seria meio que uma confraternização universal dos estados, pessoas, raças e tudo. E o hino, que tem a letra de Medeiros de Albuquerque, que foi um carioca, político, funcionário público, jornalista, escritor, poeta, que teve a música inserida por Leopoldo Américo, também carioca, e era compositor e violinista e maestro. Licença. Esse veio... Você está falando de que essa parte agora? Essa parte da do música. hino. Essa parte da música você está falando de quê? Do hino, não? Da o quê? Essa parte da música que você falou. Sim, porque assim, a letra foi de Medeiros de Albuquerque. E as partituras que chamam, que tá lá, até tá no livro, foi de um maestro, que foi esse Leopoldo Américo. Deixa eu ver sobre o nome dele aqui. Leopoldo Américo. Porque você também não pode não confundir com o hino da Proclamação da República, né? Ele fala dos dois. Ele fala do hino, né? O hino do Brasil e o da Proclamação da República. Para não confundir, né? A letra é de Duque Estrada, a letra do hino nacional. Mas eu tô falando da Proclamação. Certo, o hino da Proclamação. Certo, pronto, tá certo. Porque quem tá ouvindo pode confundir, entendeu? Pronto, pode continuar. Então é isso. Pode continuar, cara. Então, assim, é meio que pra dizer que quando tudo foi de fato consumado, eles não estavam preparados para poder... Porque uma nação sem bandeira, sem hino,
é meio que uma bagunça. Eles conseguiram realmente, de fato, expulsar o imperialismo, mas e depois? Mostrou que foi realmente passo a passo, tiveram todo o cuidado de pegar a base positivista, de ir aos poucos, usar Conte para explicar algumas coisas, porque a aceitação de fato não foi tão de cara assim aberta por toda a nação. Teve estados que não gostou, teve gente que chiou. Teve gente que rebateu algumas coisas, tem pessoas que Pronto, foram, Eduardo. E aí, Tássio, mais alguma coisa? Não. Eduardo, agora. Desliga o microfone. Deixa eu desligar o microfone aqui. Mesmo o pensamento de Tássilo mesmo. Que essa questão da Eduarda, bandeira viu? mesmo, muitas pessoas não aceitaram, né? Principalmente foram... teve várias aglomerações de pessoas falando sobre isso, contra isso, né? Contra a nova bandeira. E a própria bandeira em si já é meio que uma reconstrução de outras bandeiras. Por exemplo, a norte-americana em si tem parte da norte-americana, tem do Império, principalmente as cores, nas cores. E na questão das estrelas, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu acho que é praticamente isso, porque eu não li o livro todo. Peço desculpa. Mas praticamente é isso. Certo. Alguém mais quer falar? Tem mais alguém do grupo? É Luiz, né? Luiz, ele disse que tá tentando falar, só que vocês não estão ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Meu celular não presta, Não tá presta. ruim até para digitar. Eita. Mandou uma carta. Olha, pessoal, vocês falaram a respeito do hino e da bandeira. E da certo? bandeira. Só que eu vou pontuar, colocar os pontos principais aí, depois eu vou dar uma abertura para vocês falarem, certo? Eu vou colocar no PowerPoint as imagens. Prestem atenção nessas imagens, certo? Deixa eu voltar aqui. Aí, essa parte aqui de Augusto Conte, né, eu vou pontuar algumas coisas. Aqui é a ideia do positivismo, que são as ideias de Augusto Conte, né, com essa questão da valorizar a ciência, né, a indústria, né, a ideia de ordem, né, e ao mesmo tempo do progresso. Essa ordem para as massas não exercerem nenhuma revolta, nenhuma contestação, e esse discurso vai ser favorável a uma elite, tanto como aconteceu lá na França, como também vai ser utilizado no Brasil, né? Isso vai afetar a educação, depois vai afetar o ensino de história. Tem os 3 estados que eu falei na última aula: o teológico, o metafísico e o científico. O teológico é através das crenças, dessa ideia do sobrenatural. O metafísico é a ideia do abstrato, certo? Depois vocês olhem com calma aí, por causa da questão do tempo, né? Não vou explicar muito essa parte, vou direto para os símbolos. E essa parte do estado científico é a supervalorização da ciência, que é através de Augusto Conte, né? Dentro de um processo de observação e experiência. Mas ele vai supervalorizar a ciência e vai esquecer, né? Vai deixar de lado essa ideia da subjetividade. Lembrando que era uma teoria também, né? Que trazia algo, um pensamento também, né? Ao mesmo tempo que ele defendia o distanciamento da subjetividade, ele trazia uma teoria, né? Meio que uma contradição. Aí o positivismo ele vai afetar no início da proclamação da República, na Primeira República, que se utiliza mais esse termo do que a República Velha, né? Se utilizou a República Velha mais no passado, né? Hoje em dia os livros didáticos estão colocando a Primeira República. 1964 também vai ter a questão dos militares, vai ter a influência também do positivismo, e depois a educação, né? Vai ser aquela educação, até falei na aula passada, não vai existir mais no período da ditadura história nem geografia, elas vão fazer parte dos estudos sociais, e justamente para
tirar o senso crítico dos alunos, né? Que os alunos não pensassem a respeito do que estava acontecendo naquele governo, que era um governo autoritário. Esse quadro aqui é o quadro da proclamação da República. Então percebam que não tem a participação do povo. Não teve uma participação. Então, República quer dizer coisa do povo. E ela não foi para o povo, ela foi para uma elite. Então vocês falaram, né, que essa questão de derrubar um governo que estava desgastado, em comparação aos outros países da América, o Brasil estava bem atrasado. Por quê? Porque os outros já tinham abolido a escravidão e já tinham estabelecido um governo republicano, e o Brasil não, né? O Brasil ainda estava na escravidão, que até José Murilo vai dizer isso também, né? Acaba a escravidão, acaba o sistema do império, né? Então, a tendência é o quê? A tendência é justamente encerrar o governo do império. E surge justamente a República. Mas percebam que esse quadro aí é para exaltar, né, os heróis dentro dessa concepção, é exaltar os militares. Que a gente sabe que não foram os heróis. Eles estabeleceram uma forma de governo, eles deram um golpe dentro de uma ideia de interesse. De ajustar os grupos ali. Ajustar quais foram os grupos? Os fazendeiros que defenderam a República, os profissionais liberais, engenheiros, professores, médicos, que defendiam dentro de uma linha de um governo democrático. Os fazendeiros, eles defendiam a República porque eles queriam autonomia dos estados, que antes eles eram províncias. No Império, províncias depois se tornaram estados. Então eles queriam um governo que tivesse autonomia dos estados, principalmente os estados Rio de Janeiro, São Paulo. Os profissionais liberais queriam um governo democrático e os militares queriam um governo centralizado. Tanto é que os primeiros presidentes do Brasil, eles vão ser militares, que é chamado de República da Espada. Deodoro, ele renuncia, depois é Floriano. Aqui é o autor da obra, né? Benedito Calixto. Percebam que é alguns anos depois da proclamação da República, né? Algumas ideias que o positivismo acabou influenciando, né? No caso, a questão da bandeira. Vocês falaram, a questão ordem e progresso é o lema que está lá. A separação da igreja do Estado. O positivismo, ele defendia uma ideia de religião, mas essa religião que deveria o quê? Passar essa ideia de moral para um grupo, né? No caso, os trabalhadores, os mais pobres, para que eles fossem obedecer uma ordem. Então essa ideia de igreja positivista, ela vai existir também no Brasil. Vai ter a igreja positivista que existe até hoje no Rio de Janeiro. E vai acontecer essa separação do Estado e da igreja. O rei, na época, no Dom Pedro II, ele tinha muito poder. Então isso vai separar, né? Os republicanos, eles queriam ter poder distante da igreja. Lembrando que o catolicismo ainda vai influenciar, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então decretos também de feriados, datas comemorativas, o casamento civil. Antes não existia o casamento civil, era só o casamento religioso no Império. Essa ideia de ordem e progresso, que eu já expliquei, né? Eles também vão colocar tudo dentro dessa ideia positivista, essa questão de poema, música, pintura, escultura, arquitetura, que vocês também observaram no livro. Os principais positivistas, Benjamin Constant, vai ser um importante, né, dessa ideia positivista, ele vai ser uma pessoa importante. Também Miguel Lemos, vocês citaram, e Raimundo Teixeira Mendes. Eles vão fundar a Sociedade Positivista Brasileira e posteriormente a Igreja Positivista. Aqui tem justamente, né, a imagem atual da Igreja Positivista que fica lá no Rio de Janeiro. Uma mulher que era ele se apaixonou, Augusto Conte. Ele se apaixonou por essa mulher, Clotilde Devou. E justamente era um amor platônico. E vai ter uma mudança uma outra etapa dele, né? Então ele vai ter a religião da humanidade que ele vai criar. A representação da mulher também vai ser importante para ele. Mas dentro da mulher o quê? Que vai educar
né, os filhos dentro de uma ideia de moral para que futuramente eles se tornassem adultos obedientes. Então ele vai, através dessa paixão dessa mulher, por essa mulher, aliás, ele vai modificar e vai também influenciar nessa ideia da religião da humanidade. Certo? Que tem os pontos principais aí, né? A Trindade é formado pelo grande ser, a humanidade, pelo grande feitiço, a Terra, e pelo grande meio, o universo. Seria a religião da humanidade que estabeleceria um enquadramento da sociedade que obriga os indivíduos das convulsões históricas e promove então o milagre da harmonia social. Então essa ideia da ordem, né? Ele vai até, dentro dessa ideia de religião, os pensadores mais importantes, eles vão ser vistos como santos. Vão ser vistos como santos dentro dessa ideia da religião da humanidade. Agora sobre os símbolos. Tiradentes. Esse é o quadro de Décio Vilares, que ele era positivista. Então essa primeira imagem que participou de um desfile é tentando associar a imagem de Cristo, não é? Então essa ideia que se tem no imaginário de Jesus Cristo, como ele foi, no caso, não foi de fato, né? Mas a imagem que foi construída a partir do Renascimento, dele barbudo, né? E cabelo longo. Então colocaram, como vocês já falaram, associar a imagem de Cristo, que se tem, né? Que se acredita que foi, mas na verdade não foi, como a gente já falou. Aí utiliza que o forte catolicismo naquela época também influenciou nessa construção. Vocês citaram também alguns autores, até antes da proclamação da República. Então colocando a imagem de Tiradentes associada à ideia de Cristo, dando uma ideia de quê? De sentimentalismo, né? Essa ideia de comoção, de associar de que fosse um símbolo forte para a República. Lembrando que eles não eram obrigados a construir, não era algo obrigatório construir a imagem de um herói, mas era necessário fazer isso. Então é necessário pontuar isso também, né? Porque quando surge um novo governo é necessário ter uma bandeira e ter um hino. Isso é o que tem que ser estabelecido, bandeira e hino. Isso aí seria obrigatório, esses dois seriam obrigatórios. Mas essa ideia de Tiradentes eles utilizaram, até criar o feriado, tinha comemoração e tudo, como ainda existe esse feriado, né? Aí essa é a primeira imagem. Eu vou passar para outra. Aliás, essas três aqui são bem interessantes, né? Então tem essa aqui de Aurélio de Figueiredo. Ele coloca aqui o frade. A gente não sabe se aconteceu dessa forma, mas percebo. Essa ideia da cruz aqui, ó, do crucifixo. Ele barbudo, cabelo longo, que eu disse para vocês que tudo indica que ele morreu careca e sem barba, né? E aqui, olha, o carrasco colocando a mão no rosto. Então, colocando a mão no rosto como se tivesse envergonhado. Então, essa construção aqui, associando a imagem de Cristo e dando uma ideia de forte, né, sentimentalismo, né? Essa aqui também já é de Décio Vilares, já é uma pintura a óleo e colorida, lógico. Esse aqui, pessoal, de Pedro Américo, ele vai ser um pintor que vai fazer outros quadros também. Percebam aqui, olha, o crucifixo. A cabeça aqui em cima, olha, de Tiradentes. E se vocês olharem a pintura, ele até cita no livro, de Pietà, de Michelangelo. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver que é justamente a pintura que Jesus Cristo, a Maria e Jesus Cristo segurando. É dessa mesma forma aqui, pessoal. Então ele se espelhou também na pintura Pietà de Michelangelo, certo? Então percebam, é sempre associando a ideia de Jesus Cristo também para fortalecer a imagem de Tiradentes como herói. Então não existia nenhuma imagem de Tiradentes, então eles poderiam construir da forma que eles quiseram. Então as pessoas... Oi? Não é aquilo, né? A ausência de evidência fica mais fácil de criar do jeito que eu quero. Exatamente. E o papel de vocês, não é? Como historiadores, vocês estão tendo uma visão diferente. E as pessoas não têm essa visão. Então é necessário reproduzir posteriormente, depois na sala de aula. Até Laura falou, não, mas como é que a gente vai falar sobre Tiradentes? A gente vai falar, a fonte que a gente tem de informação, a gente tem que
tem que colocar dentro de um senso crítico. Né? No fundamental, a gente tem que ter um certo cuidado, né, para que ocorra essa compreensão da melhor forma, mas 8º ano já dá para trabalhar. Dá para trabalhar dessa forma. Eu trabalho com o pessoal do 8º ano, trabalho com o pessoal do ensino médio também, dessa forma, tentando desconstruir, né, essa ideia de herói, porque ao mesmo tempo, quando glorifica demais, né, colocando aquela pessoa, aquele personagem como herói, ao mesmo tempo esquece, né, que eram pessoas. E essas pessoas viveram, né? É necessário ter os documentos para dizer como foram. E não essa ideia de construção como vocês estão vendo agora, né? A representação da mulher, aliás, da República, foi a mulher. E eles foram buscar, percebam que dá uma ideia de passividade não, de uma ideia de calma, aliás, uma ideia de preponderância também pela postura dela. Eles vão buscar como fonte de inspiração, o pintor Manuel Lopes Rodrigues, a alegoria da República no Brasil, né? Então essa é a imagem que representava a República. Mas dentro de uma ideia, de uma visão mais de Roma, né? Da Roma antiga, né? Se vocês perceberem, né? Ela com a sandália, exatamente, era o que eu ia falar agora. Exatamente. Era o que eu ia falar agora, professor. Pronto, então eles vão Parece ser buscar uma das deusas de lá de cima, que eu não sei o nome Roma, daquilo. né? Então ele vai buscar mais nessa parte assim, né? Mas dentro de uma postura, né? Ela tá, não tá aquela coisa mais para baixo, não, ela tá olhando para cima, né? Uma coisa tá plena. mais firme, né? Oi? Ela tá plena. Pronto, aí vocês vão ver também que essa imagem aqui, olha. Já viram essa imagem? Já. E Delacroix. Então Delacroix, ele fez essa pintura em 1830, então já tinha acontecido a Revolução Francesa. A imagem da mulher também foi colocada na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é importante, vocês não falaram sobre isso, né? Então, por exemplo, o grupo, aliás, vai falar, né? É melhor nem me estender muito, porque tem um grupo de Gilvan que vai falar a respeito. Mas eu já vou complementar algumas coisas. Então, a mulher, eles vão buscar a mulher no Brasil, né, para representar a República, mas a mulher não participou, ninguém participou do povo, né? Quem participou foi justamente uma elite, né? Os fazendeiros, como eu falei para vocês, principalmente os militares que deram golpe. Mas essa pintura, ela representa um movimento que realmente aconteceu, né? Ela está colocando a mulher, né, como se ela tivesse, vocês olharem melhor com o cabelo aqui, olha, nas axilas. Então é uma mulher mais humana, dentro de uma ideia que ela não está limpa, entendeu? Dentro de uma ideia de que está no movimento, está na luta, entendeu? E esse busto aqui mostra o quê? Uma ideia de coragem. Até no próprio hino do Brasil, né, no hino nacional, fala do seio, né? Então, justamente, também tem referência, né? A gente pode acreditar que sim, né? Também dessa ideia da mulher como foi representada na República. Então, essa pintura ela é muito importante, porque mostra o povo indo à luta, né? Só que essa imagem aconteceu lá na França. Então eles utilizaram mesmo essa ideia do positivismo, que Augusto Comte, né, tinha a paixão dele lá, que era Claudine Devon, e ele vai também colocar a mulher também dentro de uma ideia importante da moral. Eles também vão buscar o simbolismo da República como mulher, como uma mulher também desses movimentos que aconteceram na França, certo? Ô professor, oi. A mulher, o nome dela é Mariane. Ah, e, aliás, sim. ela tá na nota, né? Ah, sim. Brasileira. Oi? Diga aí. Ela tá na nota brasileira, né? Na cédula brasileira, no real. Caso sim. não... É Mariane, né? Mariane. Acho que é esse o nome dela. O nome dela é Mariane mesmo, é isso mesmo. Correto. E ela que tá na cédula brasileira. Acho que já é praticamente uma característica desse tempo, né? Qual é a moeda que você está falando? Eu nunca tinha observado isso, não. Olha, real, no real vou dar uma mesmo. olhada, Na cédula Na mesmo. cédula de R$1, né? Vou dar uma olhada. Tem uma mulher, se eu não me engano é de R$2 que tem uma mulher. Eu vou dar uma olhada para explicar mulher. melhor. Eu nunca observei isso, não. Mas eu vou... Depois eu tiro sua dúvida. Aí, continuando. As críticas à República. Percebam que os outros
seriam os outros países. Então, as charges daquele período, do início do século, aliás, do final do século XIX, depois da proclamação, eles vão começar a criticar a República utilizando justamente a mulher. Então, aqui seria o Brasil indo para o caminho errado em comparação aos outros países da América republicana. Republicano, tá vendo? Essa ideia também aqui seria a coroa desgastada, a monarquia, aliás, desgastada, e a coroa já caindo, ela envelhecida, com roupas velhas, então o quê? Um governo desgastado. E aqui, a república, mas percebam um olhar snob, né? Como se ela não estivesse feliz. Essa imagem tem em muitos livros didáticos tem essa imagem, então é necessário contextualizar também com o aluno dentro dessa visão que eu falei para vocês. Tem um diálogo aqui, então, como se a república não tivesse atingindo o objetivo que deveria ser. Como eu falei, a república quer dizer coisa pública, e a monarquia já em decadência, né? Como mostra aqui a coroa já caindo, né? Aqui, pessoal, Hermes da Fonseca, e mostra uma mulher com os seios grandes, né? Então seria o quê? Dando uma ideia da corrupção. Então seria a ama de leite dos corruptos daquela época. Aqui também, dentro da ideia da república, uma inocência, mas ao mesmo tempo aqui já uma ideia de esperteza, de malícia. Então era sempre utilizando a mulher para criticar a república. Não era criticando a mulher, era criticando a república. Já que a república não era representada por uma mulher, então aqui também, né, ele querendo que a república se levantasse. Aqui a bandeira que foi mostrada na proclamação da república, né, que é próxima, parecida com a bandeira dos Estados Unidos, até na Constituição vai ser Brasil, Estados Unidos do Brasil também, então vai ter forte influência dos Estados Unidos. Aqui a bandeira, né, que foi representada, né, com os estados, certo? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa bandeira. Oi? Eram 20. Oi? 20 estrelinhas aí, né? De lado. Porque tem outros estados, né, que depois se formaram, né? 21 e depois o oficial. Certo. Aí continuando. Percebam aqui que até Tássilo falou a respeito do hino. Então esse hino é o hino da proclamação da República. Esse hino era para ser o hino, só que, como eu falei para vocês, e também Tássilo falou, essa ideia que o hino, a música já existia. A música do hino nacional já existia desde a época do Império. Então tinha alguma situação importante, se colocava a música do hino nacional. Não existia a letra. A letra só vai entrar no hino nacional em 1922. Em 1922 é que eles vão colocar a letra, né, de Duque Estrada, do hino nacional. Então esse hino aí teve um concurso e ninguém gostou, né? Não teve a adesão popular sobre esse hino. Então o hino não foi o que vingou, não foi o que foi aceito, né? Então José Murilo de Carvalho, ele coloca dentro de uma situação que foi a única parte aí que teve o povo aí, né, que não aceitou esse hino, né? Não gostou desse hino. Mas o resto foi tudo escolhido por uma elite, principalmente com a influência dos positivistas daquela época no Brasil, né? Então percebam aí que a ideia de exaltar Tiradentes como herói está bem aqui, né? Nesse trecho do hino, né? Fala da ideia de liberdade também e vai continuando. Aqui é a bandeira do Império. Então percebo que tem a coroa, tem uma cruz, né, representando o catolicismo, tem aqui as estrelas das províncias, alguma semelhança sim, né? Então a cor, né, que representa a família, então o verde representa a família de Dom Pedro I, representava, e o amarelo da família de Maria Leopoldina, né, que era a mulher dele. E percebo que tem a mudança da ordem e progresso, e também com as estrelas que depois passaram a ser estados, né? Ao invés de províncias, aqui no Império passaram a ser... Aqui tem um ramo de café. E o outro é de tabaco. Né? Tabaco, tabaco. E aqui percebam que eles citam uma parte, não sei se vocês se lembram, eles citam que essa ideia do catolicismo era muito forte na época. E ele fala que tem uma situação que lembra aí o catolicismo. Quem falou da bandeira, alguém se lembra?
Não. Seria aqui o Cruzeiro do Sul, pessoal. Então ele coloca dentro de uma situação que seria algo que poderia associar a questão da cruz. Então não tem mais a cruz, mas tem o Cruzeiro do Sul aqui. Certo? Que é algo que justifica a constelação, cruz. Oi? É por isso que ele justificou lá o Diário de Comércio que seria a constelação no lugar da cruz, justamente para não ter essa alusão aí a... Não, José Murilo de Carvalho, o autor do livro, ele relaciona essa ideia do Cruzeiro do Sul com a cruz. Entendeu agora? Entendi. Com essa cruz. Ele defende essa ideia que colocaram, né? Essa ideia do Cruzeiro do Sul, não tinha como colocar a cruz ainda, né? Teve essa separação do Estado e da Igreja, né? Mas mesmo assim, ele defende essa ideia, que era algo que se associava à cruz. Isso é a fala do autor do livro, né? José Murilo de Carvalho. Sim. É porque acontece assim, na primeira leitura, aí vocês vão lendo, às vezes, né, colocam uma parte, esquece outra, então é necessário esse livro vocês depois comprarem, ler com calma, utilizar depois, posteriormente, quando vocês começarem a dar aula. Também utilizar esse livro é muito importante, porque é um livro que tem esse processo de pesquisa, os detalhes, ele vai, né, é bem interessante, vai observando os detalhes, então tem que ficar sempre prestando atenção. E por professor, último, diga aí. Principalmente a parte da do hino da França, por exemplo. Marselhesa, usa muita França. Exatamente, porque também influenciou, né? Não foi só o positivismo, né? A França em si, a Revolução Francesa, os movimentos que aconteceram influenciaram o mundo, né? Tanto que ele fala que quando teve a proclamação ia ser a bandeira da França, aquela tricolor. Eles mudaram e não deixaram que fosse. Aí só deixou o hino da França cantando lá. E o que a gente... exatamente. E o que a gente pode perceber também é que, mesmo mudando a bandeira, permaneceram características da bandeira do Império, né? Então essa questão do losango, aqui também o verde, permaneceu. Então mesmo mudando a bandeira, características permaneceram, semelhanças continuaram, né? Então é isso. Ele diz que se conserva. Peraí, deixa eu só tirar aqui do slide. Peraí, pessoal. Pronto. E aí? Zerlane deu um cochilo? Tá rindo aí. E aí? É Diego. E aí? Espaço aí pra vocês agora, pra gente terminar. Gilvan tá calado. Gilvan vai falar sobre alguma coisa que eu falei da representação da mulher, que você ficou com esse tema. Pode complementar, que eu já estou pensando na próxima aula em trabalhar outro assunto, pessoal. Por causa do... Quem quiser apresentar também vai ter o espaço, me avisa. Mas pra gente começar a andar nos conteúdos também, porque senão, né, vocês vão perder aquela parte melhor, né, do século XX, das teorias, né? Não pode. Ô professor, como é que vai ser a prova? Veja, a prova não tem como ser a prova presencial, né? Aí, Vilmar falou comigo. Ele vai dar 10 para todo mundo. Vilmar falou comigo e com os outros também professores que vai ser através dessas atividades. Eu vou colocar questões sobre positivismo, mas outros vocês vão respondendo. E se não der tempo de fazer a avaliação, vai ser dessa forma, entendeu? Por isso que é necessário todo mundo participar, né? Tem alguns alunos aí que não estão participando, né? Nem das aulas. As apresentações também estão anotando, vocês vão ganhar pontos também. Certo? Então, avaliação através da apresentação, da participação, das atividades, né? Aquele texto, segunda-feira eu estou enviando para cada um o texto, certo? Alguns textos, eu já olhei todos os textos, certo? Agora, alguns eu vou estabelecer mudanças básicas, certo? Já para ficar só o básico mesmo, e vai ficar também como avaliação. Entendeu? Porque, no caso, se fechar mesmo o semestre, vocês terão 2 notas, né? Então, para fechar... Tá cortando, é só... Não, comigo também. Não entendi nada que o senhor falou. Vou repetir, viu? Deixa eu cortar aqui, tem Só entendi o fechar.
Peraí. Estou ouvindo tudo. Pra mim só chegou a parte que o professor ia passar todo mundo. Vocês escutaram isso também? Sim, eu vi 10. Também escutei. Foi muito nítido essa parte. Melhorou. Fez. Deu uma melhorada. Pera aí. Pronto. Todo mundo tá escutando? Sim. Pronto, vejam. Toda atividade que eu passar vai ser avaliativa. Então, tem aquele texto que vocês produziram, eu olhei os textos, estou corrigindo e segunda-feira eu vou entregar, vou mandar para vocês os textos, aí vocês vão corrigir e reenviar para mim. Vai ter nota também. Cada assunto que eu passar, certo? Eu vou passar algumas questões que vocês vão responder. Aí eu passo para vocês, vou mandar pelo Google Forms, no Google Sala de Aula também vai chegar, né? Aí vocês respondem e mandam para mim novamente, aí vai ficar registrado lá. Tem um site também da própria da FamaSul, que eu estava dando uma olhada, mas eu não encontrei a forma de colocar a turma, né? Eu vou olhar, teve uma reunião, eu vou falar com o rapaz que fez esse site para colocar, mas ali é o site para colocar o que trabalhou de atividade, para registrar. Mas todas essas atividades que eu passar vão ser avaliativas e vocês vão ter nota. Se por acaso não tiver a prova presencial, se terminar o semestre e não tiver, justamente tudo que vocês produziram, vocês terão uma nota. Não se preocupe com isso. Então, participação da aula, atividade feita, o negócio é fazer a atividade. Participar e fazer as atividades, entendeu? Aí, lógico, que cada um vai ter uma nota maior ou menor, vai depender desse resultado aí, né? Todo mundo entendeu? Porque, infelizmente, não tem a aula presencial, né? Mas eu vou passar para vocês as questões e vocês vão responder para justamente vocês terem as notas de vocês, certo? Isso aí vai depender da participação e vocês fazendo as questões, né? O professor. Oi. Ele trabalha lá de... Como é o nome dele que eu já esqueci? Eduardo Carlos. Eduardo Carlos, sim. Eu posso enviar ele de novo já, porque aquele só foi um pouquinho, já fiz bem mais. Não, posso seguir. Se você quiser mandar para eu fazer a correção, para eu me basear nesse novo texto, aí você manda logo, manda amanhã, certo? Eu vou esse final de semana olhar e vou mandar para você segunda-feira, no máximo segunda, como eu falei, entendeu? Que aquele foi meio que no começo ainda. Sim, pronto. Então, é isso. Aí o espaço é com vocês agora, pessoal. Mais alguma pergunta? Vamos participar aí da aula. O que é que acharam da aula? Melhorou o entendimento? Andrew vai falar, Andrew. Pronto, pode falar aí. Isso. Pode falar. Tá mutado. Oi? O microfone dele tá mutado, não. E aí, Andrew? Não, eu só falei que eu tô satisfeito, a aula foi boa. Deixar pra Gilvan falar aí os outros. E aí, Gilvan, faltou você aí, fala. Eu gostei dessa cronologia, né, que foi trabalhada hoje, começando lá da morte de Tiradentes. E eu sou meio doido, eu falo umas coisas que talvez não tenham nada a ver, que eu acho meio que uma farsa política. É uma farsa política até mas de Osório de Almeida, né, esse camarada Osório e tal, né, até 1930, vamos dizer assim, por aí, permeando dentro desse período. Mas assim, muito legal, muito bom mesmo. É bom porque traz uma visão diferente, né? O positivismo, vocês trabalham na teoria. Tem uma coisa em relação à bandeira ainda, que eu queria até te perguntar, Rodrigo, que eu estava vendo umas coisas, que naquela faixa, né, positivista, onde tem ordem e progresso, antes tinha um outro nome. Eu não lembro, eu estava vendo umas coisas e eu acabei esquecendo, eu ia anotar e não anotei. Mas tinha um outro nome antes de ordem e progresso, naquela faixa positivista, né? Assim como diz o nosso esse autor aí tão falado, que vocês falam tanto o nome dele.
Se eu fosse ter outro filho, eu ia botar o Cavalcante, né? O José Murilo Cavalcante. E mais alguma coisa sobre a representação da República, o texto que você ficou? Você chegou a ler o texto? Que texto? Eu sei não, leio não. O texto do Teu tema, Gilvan, do que eu teu mandei no grupo. que eu já expliquei até Ah, algumas não, coisas. porque não é questão da representação da mulher nesse processo? É, a República foi representada por uma mulher, né? Que eles foram buscar lá na França, né? E também teve Isso, o positivo. mas não, esse é outro assunto, isso, que se, lá na França, lá no Castelo de Versalhes, que 6 mil mulheres invadiram todo aquele espaço, mas antes disso ela queria um espaço, elas já eram vendedoras nas praças, ela já trabalhava, ou seja, ela estava conquistando esse espaço. E aí um grande nome, né, Oi? Não, mas eu tô dizendo isso sobre o Brasil. Como é que você viu, assim, alguma coisa para destacar no texto? Mas não chegou Não, a eu ler no tava... texto. Não, porque eu pensei minha parte, juntamente com a e Cleiton, ia ser segunda-feira. Eu viajei, até certo. pelo tempo mesmo, né? Assim, pelo tempo, mas- que já tá estourando, aí eu pensei que ia ser segunda-feira. Na próxima aula, eu vou colocar o material para vocês no grupo da próxima aula, mas se vocês quiserem complementar alguma coisa, vocês vão ter o espaço, certo? Tranquilo, beleza. Pronto. Fechado. Ô Gilvan, Tô ouvindo. o outro nome que dele era Amor, Ordem e Progresso. Pronto, era isso mesmo. Foi bordada a primeira pros filhos lá Isso. Mas dentro da visão Mas foi- positivista, né? Mas não foi, ela não foi nem sancionada, nem hasteada, nem nada. Só foi bordada. Construção, Tássio. Na construção da tua narrativa, como tu fala tanto da bandeira, eu comecei a recordar esse outro nome. Não foi muito importante, mas eu acho que é interessante ser falado. Sei lá, Eu pesquisei aqui agora, se não vou mentir. Valeu por ter avisado. Eu não sabia. Obrigado, cara, O que princípio nada, do tranquilo. positivismo era o quê? Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Aí justamente eles queriam colocar, né, na bandeira, né? Tanto é que ficou, né? Ordem e progresso, né? Ficou mais sintético, né? Isso. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Não. Tudo certo, pessoal. Tudo certo? Alguma dúvida aí? O momento é agora. Não, nenhuma. E aí, Rita? Tá vendo? Saiu ou é impressão minha? Com o slide aí, Não, Rita tá aqui, ó. tá embaixo aí. Marcelo que tá calado. Oi, tô de boa. Deu pra entender, Eduarda? Eduarda também. Tá certo, pessoal. Então eu vou encerrar, já são 9 horas. Obrigado, senhor. Então eu vou deixar o material para a próxima aula. Eu vou trabalhar o materialismo histórico, certo? Para vocês entenderem, eu vou começar a estudar materialismo histórico de Karl Marx. Tá bom. Tá certo. Começar a trabalhar o Karl Marx. Capítulo 6, né? Eu vou ver se É o capítulo 6. eu vou ver se eu vou olhar esse livro, mas tem outro livro também do mesmo autor. Aí eu vou olhar qual é o livro, o texto melhor. Esse aí é melhor, né? A linguagem é mais fácil, né? Mas o outro pode estar mais completo. Eu vou olhar, que é o segundo volume do livro dele. Ele tem uma coleção, né, de teoria da história, né? José de Assunção. Aí você coloca lá no... Vou colocar no grupo, no Google Sala de Aula. Tá bom, pessoal? Boa noite aí. Tranquilo, eu também. Graças. Boa noite. Aí vai a aula tá gravada, eu vou colocar no YouTube, certo? Boa. Tá bem.